Olá, boas-vindas a mais uma síntese visual. Esse guia chega até nós através da Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no quebra-cabeça definitivo da engenharia de software em Rust. Como é que a gente combina um tratamento de erros robusto com aquelas regras rigorosas e até meio implacáveis de segurança de memória da linguagem? Pois é, chegou a hora de unir todas as peças que vimos até agora para montar um sistema que funcione com perfeição. A nossa planta de engenharia de hoje está dividida assim. Primeiro, uma introdução aos padrões. Depois, vamos para os 3 padrões centrais, seguido por inspeção e consumo, o retorno seguro, o código na prática e, para fechar, os próximos passos em Rust. Vamos lá? Seção 1. Introdução aos padrões. Lembram da nossa última análise sobre tratamento prático de erros? O foco lá era como propagar as falhas usando o tipo result e aquele operador de interrogação. Mas agora a gente bate de frente com um desafio novo de logística. O que acontece com a memória quando o erro ataca? Determinar de quem é a posse da memória, o famoso ownership, durante uma falha é absolutamente crucial. Evitar clones gigantes na memória e prevenir a perda de dados é literalmente o que separa um código Rust qualquer de uma verdadeira obra de arte da engenharia. Seção 2. Os 3 padrões centrais. Bom, para resolver esse problema de logística, a gente tem 3 esquemas mecânicos diferentes. O primeiro é o que chamamos de Borrow on Inspect, ou um empréstimo para inspeção. Aqui, a função só pega os dados emprestados de forma imutável. É tipo quando a gente pega um documento de um colega emprestado só para ler rapidinho e checar uma informação, sabe? A gente não amassa o papel e, com certeza, não leva ele para casa. É uma checagem super leve, rápida e, o melhor, com 0 cópias na memória. Aí a gente tem o segundo esquema, que é o extremo oposto, o Move on Error. Aqui a transferência de controle é total. Imagina que a gente entregou a chave do carro numa oficina e falou para o mecânico desmontar o motor inteiro. A partir desse momento, a gente transferiu o controle. A função vai consumir o dado por completo para fazer um trabalho pesado, uma transformação profunda, e isso acontece dando certo ou dando errado. E então chegamos ao terceiro esquema, que é genial, o On to Return. É um padrão híbrido. A função assume o controle total, mas se alguma coisa der errado, a operação é revertida de um jeito super limpo. Pense o seguinte, a gente entrega um celular quebrado na assistência técnica. Se não tiver conserto, eles não jogam o aparelho no lixo, eles devolvem o mesmíssimo celular intacto para quem é dono. É exatamente assim que funciona. E aqui a gente consegue ver como o código reflete a física dessa transferência de memória. As assinaturas ditam todas as regras. Olha só, no Move on Error, a gente passa uma string inteira. No Borrow on Inspect, é só uma referência leve. E no On to Return, a gente passa uma string, mas repara que a assinatura de erro devolve o erro junto com a string original. É um design muito elegante que o próprio Borrow Checker impõe pra gente. Seção 3. Inspeção e consumo. Colocando essas 2 primeiras plantas de engenharia lado a lado, a troca que a gente precisa fazer fica bem clara. De um lado, o Borrow on Inspect economiza memória absurdamente, fazendo só verificações leves de leitura. Do outro, o Move on Error toma o controle total para fazer mutações intensas. A decisão aqui depende puramente do que a máquina precisa. A gente quer só inspecionar a peça ou quer derreter tudo para forjar algo novo? Seção 4. O retorno seguro. Agora, para construir APIs realmente resilientes, o padrão On-to-Return acaba sendo a solução mais elegante para um dilema super comum. Imagina que a gente teve uma falha de rede ao tentar processar um arquivo gigante. Se a função simplesmente consumisse esse arquivo e retornasse um erro genérico, pronto, o arquivo estaria perdido para sempre. Mas devolver os dados no momento exato da falha evita esse desperdício de memória e mantém as portas abertas para a gente tentar a operação de novo depois. Seção 5. Código na prática. A teoria é fantástica, claro, mas vamos ver essas plantas funcionando juntas na prática. No passo 1, o sistema pega só o caminho do arquivo emprestado para a leitura, que é o Borrow on Inspect. No passo 2, os dados são passados inteiros para o processamento, consumindo o texto de vez. E o passo 3 é a cola que une tudo isso. A função principal encadeia essas etapas usando aquele map_er para garantir que a carga de ownership seja transferida de forma suave e se adapte perfeitamente toda vez que um erro ameaçar o fluxo. E aqui a gente tem a regra de ouro. É a pergunta definitiva para qualquer projeto em Rust. Quem deve possuir os dados após o sucesso e quem precisa do original em caso de falha? Parar para responder isso logo de cara transforma o compilador, que muita gente no começo acha que é um obstáculo, no melhor assistente de engenharia que a gente poderia ter. Seção 6. Próximos passos em Rust.
Com esses padrões fundamentais bem consolidados, os próximos módulos vão construir em cima dessa exata fundação. A gente vai explorar a programação funcional usando iteradores e combinators super elegantes, mas o ponto mais crítico será entrar de vez no território dos lifetimes. Como é que a gente faz quando precisa formalizar e manter empréstimos circulando entre várias fronteiras de funções complexas? Fica aqui esse pensamento provocativo para a nossa próxima etapa. Como é que o Borrow Checker vai conseguir rastrear formalmente todas essas peças móveis em um sistema gigante sem deixar tudo desmoronar? Olha, o compilador do Rust tem um sistema inteirinho dedicado a isso. Em nome da Ford College, eu agradeço demais por acompanharem mais essa síntese com a gente. Não deixem de acessar ford.college para continuar dominando o Rust e avançando nessa jornada incrível pelo ecossistema Web3. Até a próxima!